Olá pessoal, meu nome é Thiago e hoje eu estou aqui para apresentar um livro que me foi enviado pela Vide Editorial, lançado no Brasil, do escritor José Ortega y Gasset, Estudos sobre o Amor. É uma obra muito interessante que é dividida numa série de artigos, tem epílogos que ele escreveu e que, de certa forma, atualiza as nossas definições de amor. Então, o que mais me chamou a atenção, considerando que esse foi o primeiro contato que eu tive com a obra dele, é o quanto ele é sutil, o quanto a obra dele contém nuances muito finas para tratar de um assunto tão profundo e que já é tratado desde a época de Platão, com seu banquete. Então, eu achei muito interessante, justamente porque ele tem essa capacidade que os grandes escritores têm de verbalizar aquilo que as pessoas sentem, né? Então, toda a obra dele é permeada dessas pequenas nuances, desses pequenos flashes que ele nos apresenta no decorrer da sua escrita, o que torna a obra muito interessante e nos mostra também uma série de outras abordagens acerca do assunto. Então, por exemplo, em alguns artigos ele vai evocar Platão, em alguns artigos ele vai fazer uma atualização daquilo que Santo Tomás de Aquino, por exemplo, falava acerca do amor no período da escolástica, na Idade Média. É muito interessante, sempre trazendo essa sutileza naquilo que ele escreve. Em certos momentos ele está respondendo leitores que enviaram cartas para ele. Então, eu separei aqui uma série de trechos para demonstrar justamente o quão interessante é essa obra. Então, vamos lá. Página 26. Todo homem, dono de uma sensibilidade bem temperada, já experimentou ao lado de alguma mulher a impressão de estar diante de algo estranho e absolutamente superior a ele. A excelência masculina radica, portanto, em um fazer, a da mulher em um ser, em um estar, ou, em outras palavras, o homem vale pelo que faz, a mulher pelo que é. É bem interessante porque ele mostra aqui como que os certos padrões são ditados pela mulher, como havia jogos, por exemplo, no passado, onde era disputado sobre a bravura, sobre a força, e como isso sempre era para atingir o padrão feminino, né? Então, aqui, de certa forma, ele reconstrói essa influência feminina que a mulher sempre teve sobre o caráter do homem e que nem sempre é percebida e que nesse momento que nós vivemos, né, de polarizações, é esquecido. Então, é muito interessante porque ele sempre traz esse outro lado, essa outra forma de abordar o tema. Por exemplo, quando ele vai falar acerca do enamorar-se, que ele fala a respeito que o enamorar gera uma espécie de afunilamento do olhar, que quando eu escolho algo, excluo todos os demais. Em alguns momentos ele lembra Nelson Rodrigues, que ele fala, ele contesta a visão de amor de Stendhal, e ele está falando que essa questão de quando eu amo alguém, eu enxergo neles qualidades que geralmente eu não possuo. Stendhal trata da questão da cristalização do amor e que provavelmente o amor não existe. Ele vai mostrar que, na verdade, pode ser isso, mas pode ser que essas qualidades realmente estejam ali e que o olhar afina, nos aguça de modo a poder perceber isso no amado. Então, quando também ele fala do enamorar, ele faz uma analogia com aquilo que os místicos da igreja sentiam no seu desejo de encontrar a Deus. Então ele invoca Santa Teresa, ele invoca São João da Cruz, o que demonstra a profundidade com que ele trata o assunto, o que torna o livro bem interessante e abre o nosso olhar para certos aspectos. Ele faz uma diferenciação muito interessante aqui, por exemplo, do instinto sexual e do amor sexual. Ele está na página 94, ele fala assim:
O instinto sexual assegura, talvez, a conservação da espécie, mas não o seu aperfeiçoamento. Por outro lado, o autêntico amor sexual, o entusiasmo por outro ser, por sua alma e por seu corpo, em indissolúvel unidade, é por isso originalmente uma força gigantesca encarregada de melhorar a espécie. Então ele faz justamente essa diferença. O que muda entre essa punção, digamos assim, e o que na verdade... É claro que ele fala justamente que não dá para separar o amor sexual do amor afetivo, mas que quando o amor ele é sexual e envolve o afeto, ele sempre está buscando um aprimoramento, enquanto o instinto nada apresenta nesse aspecto. Aqui o último trecho que eu queria salientar, que eu julguei muito interessante, é o seguinte, fala assim: o amor modela dessa sorte o indivíduo. O amor junta dois indivíduos em convivência tão estreita e absoluta que não deixa entre eles distância para que se perceba a reforma que um produz sobre o outro. Então, enfim, ela atualiza nossas concepções e ela supera a nossa visão muito freudiana em certo aspecto da atualidade, no sentido que o amor estaria ligado apenas a uma pulsão sexual, que seria trabalhar simplesmente com a parte baixa, né, dos nossos instintos, quando na verdade o verdadeiro amor estaria ligado numa unidade muito mais profunda com o outro, né? Ele traz uma concepção bem interessante que me lembra Nelson Rodrigues, né? Que onde há muitos amores, provavelmente não há amor verdadeiro. Então, é muito sutil a sua escrita. Achei muito interessante esse livro. E agradeço a Vide Editorial, peço àqueles que assistiram que se inscrevam, ativem as notificações e nos ajude a divulgar o conteúdo desse canal. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.